começar, então, falando do terço de férias, tá? Primeiro assunto. Terço constitucional de férias. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui agora. Isso. Terço de férias, nós estamos falando aqui do recurso especial avocacionado do Paraná, que é objeto do tema 985, de repercussão geral. Esse caso foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal em agosto de 2020. O relator era o ministro Marco Aurélio, com a aposentadoria dele. Quem assumiu a relatoria foi o ministro André Mendonça. O Supremo decidiu, em agosto de 2020, que deve incidir contribuição previdenciária sobre o terço de férias, em que pese todos os esforços que nós fizemos nas sustentações orais e outros contribuintes e outros amigos cures também no processo, efetivamente o Supremo chegou a essa decisão. O que se discute agora? Quais são as próximas etapas? Primeiro, depois de 6 anos e meio, como eu disse, de uma jurisprudência solidificada do STJ sobre o assunto, em sede repetitiva, com decisões vinculantes, a qual o contribuinte estava habilitado a seguir, é fundamental que nós, pelo menos, reparemos a segurança jurídica, como eu disse há pouco, e para isso nós temos 3 etapas. Um pedido de suspensão nacional dos processos, que está em trâmite, a modulação de efeitos, que está sendo pedida também nos embargos de declaração, e eu quero comentar um pouquinho dos efeitos em relação aos processos já transitados em julgado e aqueles que estão aguardando julgamento também. Tá? Vou fazer uma digressão rápida aqui. Em relação ao pedido de suspensão nacional, nós ingressamos, e eu vou colocar nós, porque eu vou falar aqui enquanto a instituição, a ABAT, através do trabalho também de excelentes advogados, que estão assessorando esse pedido e conduzindo esse trabalho, a ABAT encabeçou um pedido de suspensão nacional dos processos que estão nas instâncias inferiores. O que significa isso? Enquanto não houver a modulação de efeitos, é necessário que se resguarde o resultado útil da modulação de efeitos. E para se resguardar o resultado útil da modulação de efeitos, nós não podemos ter o cenário que está acontecendo aí. Qual o cenário que está acontecendo? Nós estamos tendo juízo de retratação constante nos tribunais inferiores, ou seja, constantemente os tribunais estão revendo as decisões, e isso gera o quê? Isso gera um aumento de recursos do contribuinte. Os contribuintes têm que começar a recorrer mais, gera insegurança jurídica, porque começa a ter contribuintes que têm decisão que têm que recorrer, outros que ainda não têm que recorrer. Começa a ter problema de contribuinte que começa a ser autuado, contribuinte que tem problema com o CND, que tem que fazer defesa em relação a isso, a autos de infração. A Receita Federal começa a gerar restrições. Então, é fundamental, porque vejamos a seguinte situação. Se depois de 6 anos e meio nós temos uma decisão que altera abruptamente a orientação da jurisprudência sobre uma matéria que estava pacificada e repetitiva, é necessário que, no mínimo, se module os seus efeitos. Mas é mais necessário ainda que, enquanto não se module os seus efeitos, os tribunais, a COR, continuem com os processos suspensos até a modulação de efeitos ser julgada. E não é isso que tem acontecido. Como eu disse, os tribunais estão fazendo aquele juízo de retratação, que é a modificação das decisões e aplicando automaticamente a decisão do Supremo como se não houvesse modulação de efeitos. E, efetivamente, a contribuição fosse devida de forma retroativa, sobre o terço de férias fosse devida de forma retroativa. Isso gera uma série de problemas. E aqui eu quero chamar a atenção para esse aspecto aqui, que me parece extremamente importante. A existência de razões extremamente similares às invocadas em decisões anteriores proferidas pelo ministro André Mendonça. Como relator do processo, o ministro André Mendonça está encarregado de analisar se vai ou não conceder esse pedido de suspensão nacional. Pois bem, num caso recente, de PVA, locadora de veículos, do tema 1198, o ministro André Mendonça suspendeu os processos, deu a ordem em relação à suspensão dos processos para os tribunais inferiores não fazerem juízo de retratação. E quero lembrar mais, no tema 69, a tese do século, exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, quando nós tivemos uma morosidade também muito grande da análise dos embargos de declaração pelo Supremo, e onde se pedia também a modulação de efeitos, na época, o ministro Fux
emitiu um ofício, número 2, recomendando aos TRFs o sobrestamento dos recursos extraordinários que aguardavam a subida ou dos outros recursos antes da decisão da modulação. Então, nós já temos uma situação aqui de precedentes importantes do próprio Supremo Tribunal Federal. Ora, me parece que esse é o caso clássico. Mas a situação do terço de férias é mais preocupante, porque ela não fica só no pedido de suspensão nacional. Nós temos a questão da modulação de efeitos. E aqui eu quero lembrar o seguinte: nós vamos ter agora, o caso está pautado para o dia 31 de agosto, a decisão do Supremo se modula ou não. Eu quero lembrar que nós tínhamos uma situação já alinhada em que determinados ministros os ministros já haviam votado a modulação de efeito, que estava em votação, e já tem várias decisões, foram colhidas várias decisões, exceto, se não me engano, do ministro Fux e do ministro Cássio Nunes, todos os demais votaram. Qual foi o placar que nós tínhamos naquele momento? Os que votaram contra a modulação estão aí na tela: ministro Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio, na época, o relator. Os que votaram a favor da modulação: voto divergente do ministro Luiz Roberto Barroso, ministra Carmen Lúcia, Rosa Weber, Dias Toffoli e Edson Fachin. O que significa? Num determinado momento, como todos sabem, o ministro Luiz Fux pediu destaque. O pedido de destaque volta à análise do julgamento, aí decorrido mais quase um ano e meio, né, desse pedido de destaque. O pedido de destaque volta à análise, um ano pelo menos, o pedido de destaque, ele zera o placar. Então, no dia 31 de agosto, nós vamos ter, a partir do zero, ou quase do zero, já explico por quê, os ministros vão votar novamente se modulam ou não efeitos. Tá? Nessa questão da modulação, até vou pedir para a doutora Aisha, que está nos acompanhando, falar um pouquinho se nós vamos lidar com o quórum de maioria absoluta ou maioria qualificada e qual a diferença, mas eu quero só chamar a atenção para uma coisa antes. Nessa questão da modulação, o Supremo Tribunal Federal decidiu recentemente, num outro caso, que quando se pede destaque e se zera a votação, o ministro que participou da votação anterior, se ele se aposentou, o voto dele colhido deve ser contado. Então, o placar de fato não é zerado, porque o voto do ministro Marco Aurélio, que era um voto contrário à modulação, portanto, contrário à necessidade de que o contribuinte pudesse ter o efeito da decisão a partir do julgamento do Supremo, e não, sem retroagir esses 6 anos e meio ou 5 anos, enfim, o período anterior à decisão do Supremo Tribunal, o ministro Marco Aurélio já tinha decidido o contrário. Então, nós começamos a votação da modulação agora, já com placar, provavelmente, de 1-0 contra o contribuinte. E aí, eu vou falar um pouquinho do porquê que tem que haver a modulação e como que ela vai impactar nesse caso, mas antes, eu queria que a Aisha desse uma pequena palavra para a gente, Aisha, em relação a esse quórum. No dia da votação, né, que vai parametrizar, nós estamos falando de um quórum de maioria absoluta, né, ou seja, é necessário 6-5, maioria qualificada, é preciso 2/3, é um 7-4. Como é que você define isso para a gente? Está com o microfone fechado. Escutando. Vamos tomar. Pode ser que eu, pelo menos, não estou escutando. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para frente, Aisha, e aí você, a hora que conseguir o som, me avisa, eu volto nesse quadro para você explicar essa questão do quórum especificamente, por causa do nosso tempo aqui, tá bom? Pode ser? A hora que você conseguir o som, me avisa aí, dá um alô, a gente já volta. Em relação à modulação de efeitos, né? Só para aqueles que estão acompanhando, modulação de efeitos, só lembrando, a possibilidade do tribunal dizer que a decisão, no caso, a decisão do Supremo que deu pela constitucionalidade da contribuição previdenciária, que ela deve incidir, gera eficácia, gera efeitos pro futuro, ou seja, a partir da decisão do Supremo, de algum tempo, a partir da decisão do Supremo, da publicação da ata de julgamento, da publicação do julgamento, ou do dia do julgamento, para frente. Ela não retroage, não tem efeitos retroativos para alcançar situações passadas.
Então, os contribuintes que vieram recolhendo contribuição previdenciária da folha, sem incluir na sua base no terço de férias, ou que realizaram compensação, se for dada a modulação, estão resguardados. Se não for dada a modulação, certamente o fisco vai cobrar, né, todo o período passado, que pode ser 5 anos, que pode ser todo o período decorrente da medida judicial do contribuinte que está em andamento. Né? Suponhamos, ele pode cobrar os últimos 5 anos, ou para um contribuinte que tem uma medida judicial em andamento, com uma suspensão deferida, suponhamos, a partir de fevereiro de 2014, até no mínimo, a partir de agosto de 2020, esse contribuinte ficou 6 anos e meio sem incluir na base a contribuição previdenciária e o processo em andamento, mas ele sem incluir na base a contribuição previdenciária, que estava suspensa, obedecendo, inclusive, um precedente vinculante do STJ. Ok, se não houver modulação de efeitos, esse contribuinte vai ser cobrado nesses 6 anos e meio. Isso gera, durante esse período de 6 anos e meio, deverá ser cobrada, a Fazenda deverá cobrar esse valor. Isso gera aquilo que nós estamos falando, uma extrema insegurança jurídica. E por quê? Então, qual é o argumento para que o Supremo Tribunal Federal, ou quais são os argumentos, né, que nós trouxemos nos embargos, e vamos, no trabalho que nos compete fazer, e a outros colegas que nos ajudam, trazer aqui para a modulação de efeitos? Primeiro, é o caso clássico de modulação de efeitos em função da premissa do artigo 27 da Lei 9869, de 99, que trata da segurança jurídica. Aqui eu quero lembrar que no tema 69, também, exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, nós tivemos o mesmo critério jurídico, ou seja, nós tínhamos decisões pacificadas no STJ em relação à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, pró-fisco, dizendo que deveria ser incluso, e depois de vários anos, o Supremo Tribunal Federal mudou a posição. O que foi que o Supremo disse? Então, mudei a posição, mas modulo o efeito em função da proteção, né, de uma das partes, né, no caso a Fazenda Nacional, por causa do impacto orçamentário, da lei de diretriz orçamentária, a Fazenda trouxe tudo isso. E aí a base eu estou modulando no tema 69 para proteger a segurança jurídica em decorrência da mudança jurisprudencial. Aqui é a mesma coisa. Nós temos uma necessidade de proteção em função de uma mudança abrupta da jurisprudência vinculante. Então, se não houver uma proteção da segurança jurídica, nesse caso clássico, num período tão pequeno, num ático espaço temporal tão curto entre a decisão do tema 69 e essa que nós vamos ter agora na modulação de efeitos, eu não consigo entender onde que estaria o mínimo senso de razoabilidade e coerência jurídica para se aplicar precedentes dessa natureza nesse mesmo espaço de tempo. Então, isso é fundamental, né, me parece. E aí eu queria trazer, né, está aqui, como aqui no material, não vou ler, mas nós estamos falando, então, de princípio da segurança jurídica, o princípio da proteção à confiança do contribuinte no Poder Judiciário, ou seja, a proteção à legítima confiança que o contribuinte deposita no Estado. Nós temos que lembrar que o contribuinte, ele segue o que está na lei, mas ele segue também as normas produzidas, as normas jurídicas produzidas pelos tribunais em sede de repetitiva e repercussão geral, que são normas de conduta com um espectro maior. Né? Então, elas vinculam as instâncias inferiores do Poder Judiciário, é lógico que elas orientam o contribuinte. Se elas orientam o contribuinte segue aquela orientação, confiando naquela decisão, nós não podemos ter uma alteração abrupta e o contribuinte se ver, de repente, em maus lençóis. E eu quero lembrar o seguinte, né? Nós temos aqui, nós tínhamos as próprias empresas de auditoria que faziam os riscos, já não orientavam mais o provisionamento, o contingenciamento desses valores pelas empresas, né, que faziam a suspensão, que obtinham as decisões. Havia toda uma situação pacificada, estável, estabilizada no nosso ordenamento jurídico. A mudança dessa situação requer uma proteção. Isso me parece fundamental. E aqui, apenas citando, né, isso também fere, também, se não houver a modulação, a livre concorrência, a isonomia. Nós vamos ter contribuinte com decisão transitada em julgado, outros contribuintes com decisões não transitadas e que passarão a ser devedores. Isso vai gerar um desnível enorme, né, de situação. Então, me parece que nós temos aqui uma necessidade de analisar, e vai ser fundamental. No dia 31 de agosto,
né, esse caso sendo pautado, vai ser fundamental que o Supremo Tribunal Federal tenha essa sensibilidade para dar modulação de efeitos. Acho que isso é uma questão de direito, é uma questão de certeza do direito, não só de segurança jurídica. E eu quero mencionar um aspecto que eu esqueci de falar anteriormente, que é o seguinte: no pedido de suspensão nacional, nós temos que lembrar o seguinte, que pedir a suspensão não é porque só até o dia 31, porque é possível, para não dizer provável, que o julgamento não termine no dia 31. Que haja algum pedido de vista, né, que esse processo ainda se prolongue, e aí nós continuaríamos com decisões, né, em juízo de retratação pelos tribunais inferiores, né, que inclusive fere o resultado útil desse processo nos embargos de declaração, analisando a modulação de efeitos. Então, parece que o mal necessário aqui, né, a ser evitado, na realidade, é que, no mínimo, se dê a suspensão nacional dos processos e depois, obviamente, se ratifique através de uma modulação de efeitos. Lembrando que não foi só no tema 69 que houve modulação de efeitos, também no tema 962, que julgou a não incidência do imposto de renda da CSL sobre as recuperações de tributos, quando inclui a parte relativa à Selic, né, por ser com valores considerados indenizatórios ou compensatórios, também houve aqui uma modulação. Então, parece que o Supremo tem estado bastante sensível a esse assunto da modulação, a esse aspecto da proteção da confiança e da segurança jurídica do contribuinte, e quero crer que aquele placar que nós mostramos agora há pouco seja, no dia 31, revertido. Aisha, você já está com som para poder falar um pouquinho da questão do quórum? Quer fazer algum comentário? Oi, boa tarde. Agora sim. Pode falar. O quórum esperado é a maioria absoluta, né? Que são no mínimo 6 votos. E o quórum qualificado seria os 2/3, que são em matérias constitucionais ou inconstitucionais. Pronto. Voltou meu som? Você está me ouvindo, Aisha? Voltou, doutor. Posso continuar, então, né? Ok. Então, para concluir essa parte do terço de férias, e a gente poder analisar os outros aspectos, eu queria fazer uma análise em relação ao efeito dessa situação da contribuição previdenciária sobre o terço de férias, tanto em relação aos processos já transitados em julgado, quanto em relação aos processos aguardando julgamento. Ou seja, se houver a modulação de efeitos, geralmente a modulação de efeitos tem gerado efeitos para o futuro, obviamente, então, geralmente ela tem ressalvado os casos ajuizados até a data do julgamento do Supremo. Então, serão respeitadas todas as decisões deferidas e exaradas nos processos em andamento até a data do julgamento no Supremo Tribunal Federal. Isso me parece que está tranquilo. O que eu quero colocar aqui é o efeito em relação aos processos já transitados em julgado. Aqui eu acho que é importante nós pensarmos o seguinte: tem empresas que não só estão aguardando decisão, mas já têm processos transitados em julgado, né? E aqui eu me recorro ao parecer 492 da PGFN e a outras decisões do próprio Supremo Tribunal Federal, que trata da cessação da eficácia nos casos em que há decisão posterior do Supremo Tribunal Federal em relação à jurídica tributária de trato continuado. O que significa esse nome? Significa que quando o Supremo Tribunal Federal decide uma matéria de índole constitucional contrária àquela decisão que está, conforme a decisão, contrária à decisão cujo conteúdo está na decisão transitada em julgado, a pergunta que fica é: continua valendo o trânsito em julgado? Ou eu perco aquele trânsito em julgado? A eficácia do meu trânsito em julgado deixa de existir? Haverá uma relativização da coisa julgada? A Fazenda pode entrar com uma rescisória em relação ao meu processo? Eu tinha um trânsito em julgado, então eu não tenho mais, e agora a Fazenda, se tiver no prazo de 2 anos, pode entrar com uma rescisória?
ou às vezes não precisam, minha rescisória já é, a minha coisa julgada já é desfeita, mesmo sem a rescisória. Aqui, a leitura que eu faço, para mim, muito clara, em relação ao 505.2, ao 966 do CPC, é que, e aí, não só isso, tá, mas das próprias decisões do Supremo, e depois, para quem tiver interesse, a gente pode aprofundar nisso num outro momento. Eu colhei, tem um material muito rico em relação a decisões do Supremo sobre esse assunto, do ministro Teori, inclusive com pareceres, estudos também, até inclusive de procuradores da Fazenda Nacional sobre esse assunto. Tem uma obra que eu gosto muito também, de um procurador da Fazenda Nacional, que fala exatamente isso. Sobrevindo a decisão do Supremo, o que ocorre não é a mutação da coisa julgada, ela permanece, ela fica preservada. O que ocorre é a cessação do efeito a partir da decisão do Supremo para frente. Ou seja, a decisão do Supremo para trás, a coisa julgada permanece incólume, estável, como coisa julgada, como cláusula pétrea, é um direito do contribuinte que não pode ser modificado. E se o contribuinte ainda sequer executou a sua coisa julgada, ele poderá executar essa coisa julgada, seja uma compensação ou uma efetivação de suspensão daquele período. Suspensão não é mais possível, ou ele suspendeu ou não, mas uma compensação, porque ele tem a coisa julgada e ela é garantida. Então, eu quero fazer essa diferença. Nesses casos, se a Fazenda fosse fazer algo, ela proporia uma revisional para fazer cessar a eficácia. Entende-se, e eu também entendo que nem necessário é que cesse a eficácia de imediato, mas preserva-se em relação à imutabilidade da coisa julgada. Ela não se modifica. Aquele período em que ela valeu antes da decisão do Supremo, ela valerá sempre, é um direito sempre. Aquilo que se suspendeu ou aquilo que se pagou indevidamente, que gera o direito a efetuar a compensação. Isso me parece a situação mais clara decorrente da lei, decorrente do novo Código de Processo Civil, das decisões do Supremo Tribunal Federal que eu comentei, e também dos estudos e do próprio parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que trata desse assunto que eu comentei agora aqui há pouco. Então, essa me parece ser o panorama em relação ao texto de férias.